32, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, ele decidiu suspender a implementação do juiz das garantias até que a decisão fosse referendada, seja referendada exatamente no plenário da Corte. A liminar revoga outra liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli, mas eu quero entender isso. Na decisão, o glorioso Toffoli adiou a eficácia do instrumento no tribunal por até 180 dias e suspendeu 2 artigos da lei anticrime. Detalhes, eu quero detalhes da questão também desse juiz de garantias. Para isso, vamos conversar com o advogado doutor Armando Batalha Júnior. E você sabe, você que nos acompanha, eu gosto muito de definição. Estou sempre a definir, eu não gosto de nada indefinido. Entender exatamente o que é um juiz de garantias. Doutor Armando, seja bem-vindo. Tudo bem, meu querido? Tudo na paz? É Júnior ou filho? Júnior. É Júnior. Doutor Armando Júnior. Nos conta, o que é um juiz de garantias, doutor? Primeiro, um privilégio poder falar com você, Serginho, que tem uma energia contagiante. Bom dia a todos que nos assistem aqui no BG Manhã. Bom, o juiz de garantias, na verdade, não é um tema novo, não é invenção da pólvora, como é muito colocado. No projeto, há mais de uma década, precisamente 2009, o PL 156 já tratava sobre esse tema, a implantação do juiz de garantias. Sim. Foi o mesmo projeto que, paralelo, tivemos o projeto que redundou no novo Código de Processo Civil. Tá. Então, esse juiz de garantias, na verdade, de forma simples, é um juiz que vai trabalhar na fase pré-processual. O que significa? Aquelas medidas cautelares, por exemplo, a questão da prisão antecipada, uma prisão provisória, uma questão de uma busca e apreensão, questão da escuta telefônica, todas aquelas medidas que estão apenas na fase inquisitorial, no inquérito policial. Durante a investigação? Durante a investigação, isso? Exatamente isso. Tá. Durante a investigação. Então, esse juiz de garantias, ele vai exatamente decidir sobre essa fase preliminar. Se, porventura, aquela investigação redundar em uma ação penal, quando for oferecida essa ação penal, no momento do oferecimento da denúncia perante o Ministério Público, aliás, pelo Ministério Público perante uma autoridade judicial, vai se mudar o juiz. Teremos um outro juiz que vai ter contato com aquela ação penal. Tá. Então, é essa divisão que existe. Agora, na sua opinião profissional, isso faz parte desse pacote anticrime do meu xará, a autoria do ministro Sérgio Moro. Perfeito. Beleza. Na sua opinião, isso é bom ou é ruim? E outra pergunta também atrelada a essa. E por que provoca tanta polêmica? Eu vejo muita gente a favor, muita gente contra, da sua área. Perfeito, Serginho. Primeiro, eu sou categoricamente a favor. A questão do juiz de garantias, ele é um avanço civilizatório. E não é um tema novo. Aqui na América Latina, nós temos o Uruguai, nós temos a Argentina, nós temos o Chile e em praticamente toda a Europa nós temos a implantação do juiz de garantias. Em Portugal, desde 1979. Para o senhor ter uma noção, e todos que nos assistem aqui, o próprio juiz Sérgio Moro, que, como você disse, foi o autor do pacote anticrime e que é contra a implantação do juiz de garantias, que teve, inclusive, um artigo publicado quando ele esteve à frente da Operação Lava Jato, em que ele teve como tema principal a questão da Operação Mãos Limpas, lá na Itália. Não é? E para se ter uma noção, isso eu pesquisando ontem, lá na Operação Mãos Limpas, teve aquilo que se chama do Judice in Preliminare Investigação, ou seja, lá na Itália, tinha e ainda tem o juiz de garantias. Então não é um tema novo, é um avanço civilizatório, ao contrário do que a semântica possa colocar garantias, não é garantir a impunidade, é garantir que tenhamos um processo ainda mais imparcial. A garantia dos meus direitos como cidadão. Dos seus direitos como cidadão, exatamente. E para a gente atualizar, me parece há no mínimo 3 ações que foram impetradas no STF contra exatamente esse juiz de garantias? Contra. E o que causa espécie, o que você acabou de ler, é que 15 dias atrás o ministro Dias Toffoli, o presidente do STF, havia deferido parcialmente a liminar no sentido de que haja apenas uma modulação. E eu concordo com ele, até porque essa lei foi publicada no dia 24, né? E a gente estava sobre as férias forenses. Ontem, salvo engano, ontem aqui ela passou a ser
colocada em prática, é impossível que haja a implementação de imediato. Então, e já vai haver ou não? Porque deve haver uma adaptação mesmo, porque o judiciário está todo inchado, né? Aí ele colocou que teria que ter uma adaptação do prazo de 6 meses. Concordo com ele, tem que ter uma adaptação, tem que ter um estudo, tem que ter toda uma avaliação do CNJ. Porém, o que causa espécie é que anteontem o vice-presidente, o Luiz Fux, deferiu uma nova liminar no sentido de suspender de forma indeterminada até que o pleno haja manifestação. Gera uma confusão, Então, doutor. gera uma confusão muito grande, é esse ativismo judicial que nós temos que nos preocuparmos, porque gera essa insegurança jurídica, investidores passam a ficar preocupados, principalmente nesse momento em que a nossa economia começa a dar sinais de estabilidade, e tudo isso gera uma preocupação jurídica muito grande, dessa instabilidade jurídica. E para fechar, esperamos que isso se resolva de uma vez, porque o que não pode é vai para lá e vai para cá. É o Toffoli, é o Fux, é o Moura, é o Toffoli, fica uma confusão. E o próprio judiciário, como eu falei, há um inchaço não de pessoal, mas é um inchaço de processos. O brasileiro está muito cansado, tem processo que dura 30 anos. Exatamente, perfeito. E como você falou no começo, o que existe, no meu modo de ver, uma má vontade, porque toda mudança, eu estava ali atento, o senhor falou que há cerca de 10 anos a questão da cirurgia, ela era totalmente terrível. Hoje, inclusive, eu também fui paciente da doutora Sônia. Hoje é mais fácil esse tipo de cirurgia. Toda mudança, ela gera uma dificuldade grande. E evolução, a evolução causa isso. Foi o que eu falei, eu quando era um ativista ecológico, para não falar outra coisa, me chamavam de fresco. Pois é, e hoje é o que está em voga. Dentro de redações de jornais e televisão, nossa, mas que frescura, você não tem uma coisa mais séria? Agora estão, meio ambiente, animais e tal. Você vê como as coisas mudam. Sim, toda mudança causa mas é uma mudança que eu reputo, uma mudança de um marco civilizatório muito grande, como você bem asseverou, de asseguração em relação às garantias principais do cidadão. Perfeito, doutor. Armando Batalha e Armando Paz também, falamos do mesmo nível. Hoje eu conversei no mesmo nível contigo. Parabéns. Foi um prazer te conhecer, um ótimo dia e volte sempre, volte mais vezes. Tá Sou bom? seu fã, já era seu fã e hoje lhe conhecendo pessoalmente passa ainda a ser mais. Sempre no mesmo nível. Gostou daquele dizer que eu coloquei, né? Deus, quando o homem nasceu, perguntou, você quer ser alto ou quer ser bonito? Fizemos nossas escolhas. Eu quis ser baixinho e bonitinho. Valeu, doutor. Obrigado, querido. É assim, gente, 7h50.